Hoje a gente vai encerrar a série sobre relacionamentos discipuladores. Foi uma jornada aí de 6 mensagens, eu acho, com a de hoje, 5 ou 6. Você pode conferir, gente, o nosso culto é transmitido pelo YouTube e fica, então você pode reassistir ou compartilhar com outras pessoas para assistirem, mas também a mensagem, a pregação fica no Spotify. Então, se você quiser escutar uma das nossas mensagens, praticamente todas acho que da pandemia para cá, talvez dos últimos 3 anos aí, estão lá. Então, você pode entrar também e escutar só o áudio da mensagem e, claro, compartilhar com alguém também, né? Séries que a gente fez e por aí vai. Bom, Efésios capítulo 4, versículo 11, para a gente terminar aqui essa série, e se Deus quiser, no dia 20, começar uma nova série. Falando em dia 20, semana que vem, dia 13, o Felipe vai ser o nosso pregador, eu vou tirar mais uma semana de férias, e no dia 20 a gente começa uma nova série, mas também um novo curso bíblico. Então eu quero convidar você que quer, especialmente, é para todo mundo, mas em especial para quem é novo na igreja, para quem está chegando, quer se tornar membro, eventualmente batizando-se ou está vindo de outra igreja, porque eu vou trabalhar aspectos doutrinários. O curso ainda está sendo definido o nome, mas vai ser algo do tipo Doutrinas Bíblicas para o século 21, talvez algo desse tipo. Mas basicamente, como é que a gente vê, como é que eu enxergo a Bíblia e as doutrinas principais da Bíblia e como elas se aplicam na nossa vida hoje. Então a gente vai olhar durante o finalzinho de julho e o mês de agosto. Serão mais ou menos 6 aulas que eu e o Diego vamos ministrar. Dessa vez vamos voltar ao horário tradicional das 9 da manhã, tá bom? Essa é uma informação também importante. A gente vai variar esse horário. O nosso horário, digamos, tradicional de escola bíblica é das 9 às 10. Algumas aulas serão nesse horário, alguns professores vão ministrar esse horário, porque já tem que chegar cedo aqui, etc. E alguns outros professores que preferem fazer mais tarde, que chegam mais tarde, preferem fazer mais tarde, da meio-dia a 1. Então também a gente vai intercalar os cursos bíblicos, variando aí nessas duas opções de horário, tá? A princípio, esse novo curso vai ser às 9, das 9 às 10. Vamos lá, Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11. A palavra de Deus diz assim: Ele, o Senhor Jesus, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancem a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, que cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Deus amado, eu quero pedir mais uma vez ao Senhor, que o Senhor fale conosco, que a Tua palavra encontre lugar nos nossos corações e que Teu Espírito Santo faça a obra que o Senhor tem na nossa vida. Amém. Amém. O nosso tema de hoje é sobre uma cultura de discipulado e que base a gente pode ter para a gente ter isso marcado e ter isso como uma cultura
comunitária nossa, da nossa vida. Você sabe que eu fiz uma série, inclusive, sobre cultura, sobre hábitos. E como igreja, nós temos certas culturas, certos hábitos. Aliás, isso é nosso, isso é do humano, né? Então, por exemplo, aqui na I21, desde sempre, desde o primeiro culto, nós tivemos café da manhã. Então, isso foi sendo insistido e repetido, e repetido, e repetido. E isso é uma marca, é uma cultura da nossa igreja, um padrão que todos os domingos, às 10 da manhã, a gente chega e tem um tempo de café comunitário. Isso acontece desde sempre. No primeiro momento, era só uma coisa assim, esse é o primeiro culto, vamos fazer. E aí a coisa foi, legal fazer, vamos fazer de novo. E isso ficou. Então, para que uma cultura se estabeleça, é preciso muita repetição, muita insistência, para a gente repetir. E principalmente os bons hábitos, as boas culturas, elas carecem de maior intencionalidade, de maior repetição. Porque os vícios, a gente repete sem refletir muito, né? As coisas ruins, às vezes, a gente repete sem reflexão. É quando a gente fala para a criança que aprende coisa ruim, e a gente fala, ninguém precisou ensinar e já aprendeu. Enquanto que os bons hábitos, às vezes, a gente carece de reflexão e de insistência. A questão da cultura de discipulado, ela precisa ser, de fato, estabelecida. Eu reconheço que ela não está estabelecida ainda no nosso meio. Ainda não está claro e prático para todo mundo. Então a gente precisa insistir. A gente fez essa série agora. Provavelmente vamos insistir nesse assunto em alguns outros momentos, porque é preciso criar o hábito, criar a cultura, se estabelecer. Assim como você tem o hábito de vir domingo à igreja. Foi um desafio pós-pandemia para algumas pessoas estabelecer ou se reestabelecer numa agenda dominical. Por quê? Porque ficou aquele tempo, as igrejas fechadas, todo mundo distante. Então estabelecer que o domingo é um dia de culto comunitário, que domingo é um dia de vir para a igreja, no nosso caso, domingo de manhã, outras igrejas, é o caso do domingo à noite. Às vezes é difícil retomar essa agenda e essa cultura. Mas ao mesmo tempo, depois que a gente retoma, é tão bom e tão benéfico, que se a gente não vem, haverá uma grande falta. Haverá uma coisa assim, poxa, não vou para a igreja hoje, né? Domingo. Às vezes eu estou em férias, estou lá, não sei onde, mas chegou o domingo é meu dia, é dia de estar com o meu povo, é dia do café, é dia de culto comunitário. E isso estabelecido como cultura nos faz muito bem. Isso estabelecido como cultura faz muito bem aos nossos filhos, que sabem, teve um dia que não sei o que eu falei para o Estevão, que domingo era dia de alguma coisa. Eu não sei se eu falei que domingo era dia de feira, não sei se eu falei que domingo era dia de... Acho que eu falei que domingo era dia de descansar, alguma coisa assim, eu não lembro o contexto. E eu falei, não filho, está fechado porque domingo é dia de descansar. Aí ele falou, não é dia de descansar, domingo é dia de ir para a igreja. Então ele me corrigiu. Falei, é verdade, domingo é dia de ir para a igreja. Mas também de descansar, né? Mas domingo é dia de ir para a igreja, porque esse chipzinho já está instalado, já é o padrão desde que ele se entende por gente, que domingo é dia da gente estar na igreja. Eu acho até que foi num hotel, numa viagem, que teve essa conversa sobre o domingo. Então ele já sabe, esse é um padrão que a gente se estabeleceu como família. Isso é uma criação de cultura que permanece, isso é bom. E isso, em vários outros temas, a gente precisa ir desenvolvendo esse padrão e esse estabelecimento de boas culturas, né, de bons hábitos e etc. Bom, no texto bíblico, vindo ao texto aqui do apóstolo Paulo, ele fala que Deus, Jesus Cristo, na verdade ele está falando de Cristo, que Cristo designou algumas pessoas para apóstolos, para profetas, para evangelistas, para pastores e para mestres. Existe uma diferença e uma abordagem teológica para esse texto que me fez sentido, que é pensar que tem pessoas com dons e tem pessoas que são dadas à igreja como dons de Deus.
Eu vou tentar explicar. Existe estabelecido no ministério que Jesus designou à igreja, esses 5 dons especiais, ou pessoas dons, que estão para auxiliar e talvez para liderar a igreja. E a Bíblia vai dizer desses 5, dos evangelistas, dos pastores, dos mestres, dos apóstolos e dos profetas. Essa é uma nomenclatura e uma variação que a gente não está muito adaptado. Por quê? Porque o nosso líder eclesiástico é denominado pastor. E aí desse líder eclesiástico a gente espera os dons gerais daquilo que se entende como liderança pastoral ou ministério pastoral, e o restante da igreja vai se desenvolvendo conforme seus outros dons e seus outros trabalhos e etc. Mas nesse texto do Novo Testamento, há uma dica de diferença desses 5 dons. Há um autor que diz que esses 5 dons são os 5 dedos que completam a mão de Deus na igreja. É um livro chamado A Forte Mão de Deus, que ele diz que uma igreja é forte e completa se ela tem dentro dela, na vida dela, ativo esses 5 dons. E esses 5 dons, ou essas 5 pessoas dons, normalmente realmente são pessoas diferentes. Ninguém acumula todos os 5. Ou, para dizer raramente, talvez nunca mesmo. Porque, nessa perspectiva, cada um desses dons pende para um foco de ministério. Por exemplo, o pastor, nessa lista, é alguém voltado para o cuidado. A gente tem que lembrar que essa figura do pastor é uma figura do campo, do ambiente rural. E quem é o pastor? O pastor é o cuidador de ovelhas. É alguém que pastoreia, ou pastoreava, ou continua pastoreando, porque essa profissão continua existindo. Ele é um cuidador de ovelhas. É essa a origem, esse o sentido primeiro desse termo e desse nome. Então alguém que pega as ovelhas e leva todo o rebanho para pastar, para comer. Aí pega as ovelhas, traz de volta, leva todo o rebanho para a beira de um rio ou de um lago para beber água. Pega agora as ovelhas, leva de volta para o curral, para o ambiente mais seguro, para elas dormirem à noite. Esse é o papel do pastor. Esse é o tema. E é desse papel que se aplica depois para aquilo que a Bíblia vai chamar de pastor de almas ou pastor de pessoas. Então o pastor é alguém voltado para o cuidado. Esse cuidado tem a ver com alimentação, esse cuidado tem a ver com a proteção das feras do campo, dos animais que atacam essas ovelhas. Esse cuidado tem a ver com, eventualmente, ovelhas que se desgarram do rebanho, né? Porque Jesus conta essa parábola, das 100 ovelhas famosas, são 99 aqui no rebanho e uma que se desgarra e o pastor vai lá buscar. Então esse é um papel pastoral. O papel pastoral tem a ver com esse cuidado, com esse apacentar, com essa escuta, com o gabinete, o ambiente da conversa, do aconselhamento, do cuidado de várias formas. Esse é o pastor. Mas não tem só o pastor nessa lista, tem o evangelista. O evangelista é aquela pessoa que sai por aí evangelizando, falando de Jesus. E a gente deve pensar assim, poxa, mas esse é o papel de todos nós falar a respeito de Jesus? É verdade. Mas você já deve ter percebido que há pessoas que têm um dom extraordinário neste campo. Eu considero que a pastora Olívia, minha avó, que vocês conhecem e eu cito muito aqui, é uma evangelista. Porque ela sai evangelizando todo mundo o tempo todo. É o motorista do Uber, é a enfermeira do hospital, é a fisioterapeuta lá que cuida dela, é todo mundo que ela encontra, que ela vê, é o caixa do supermercado. Ela está evangelizando, ela está deixando um versículo, ela está deixando um folheto, ela está falando de Jesus, ela está dando um testemunho, ela está compartilhando essa fé o tempo todo e com muita intensidade. Então essa pessoa,
ela é uma grande evangelista. E há pessoas que são assim, né? Há um evangelista batista notório, talvez o maior do século XX, alguns acham que foi o maior de todos os tempos, que era o Billy Graham. Billy Graham foi um pastor norte-americano e era um grande evangelista. Não se sabe se, eu pelo menos não sei, não conheço tanto a biografia dele, mas acho que ele nunca foi pastor local, não sei. Mas eu sei que a jornada dele como evangelista foi extraordinária, de pregar em grandes estádios, de evangelizar nos Estados Unidos e em boa parte do mundo, inclusive, fazer grandes conferências evangelísticas. Houve uma fase, né, de fazer cruzadas evangelísticas, lotar campos de futebol para isso e etc. Então ele era um notório evangelista no sentido daquele que anuncia a palavra de Deus, mas ele não tem necessariamente a disposição do pastor, do cuidado. O evangelista, ele se concentra no pregar o evangelho. Se você já se converteu, ele já cumpriu a missão dele, ele não tem mais nada a ver com você, agora ele vai atrás do outro que ele precisa converter. O pastor é o que cuida, o evangelista é o que prega. Prega nesse sentido de anunciar. Às vezes, inclusive, tem-se uma crítica, entre aspas, ao evangelista, que ele não é tão profundo, porque ele se concentra sempre na tal mensagem evangelística. Ele se concentra sempre naquela mensagem mais direta, mais básica, dos elementos principais da fé cristã, do que é ter Jesus como Senhor e Salvador e ser salvo, ponto. Ele não se preocupa com o passo 2, 3, com a maturidade cristã, com o desenvolvimento, não. Ele está preocupado com o passo 1, a evangelização. Você se converteu, ele já cumpriu a missão dele. Esse é o evangelista. Por outro lado, também existe um outro elemento aqui, existe o profeta. O profeta é aquela pessoa que não aparece muito no Novo Testamento, mas aparece bastante no Antigo Testamento, que é alguém que é um oráculo de Deus, é alguém que traz a mensagem de Deus e muitas vezes traz uma mensagem duríssima, que as pessoas não querem muito ouvir, ou não entendem muito daquela forma. Então o profeta normalmente é um sujeito assim um pouco excêntrico, às vezes meio doidão, né? A figura mais forte de profeta que a gente tem no Novo Testamento é o João Batista. Um sujeito que ficava lá pelo deserto, se alimentava lá de gafanhotos e mel silvestre, se vestia de peles de camelo e pregava. E trazia a palavra de Deus, e era tão duro nesse trazer da palavra de Deus que custou a própria cabeça dele, né? No dia que ele profetizou contra poderosos a respeito de um caso extraconjugal lá, pediram a cabeça dele e realmente foi dada. Ele foi morto e a sua cabeça entregue numa bandeja, literalmente. Então o profeta é alguém de muita coragem para dizer o que as pessoas não querem muito ouvir, ou para dizer o que as pessoas talvez não tenham tanta coragem de dizer, né? Enquanto que o pastor vai medir as palavras a respeito do cuidado das ovelhas que estão sob sua responsabilidade, o profeta chega com o pé na porta e sai falando. Essa figura, no mundo pentecostal, o profeta tem uma coisa assim de adivinhador do futuro, né? De prever o futuro, de profetizar na vida de alguém sobre algo futuro. Mas isso não é muito o sentido bíblico do profeta. Em alguns momentos os profetas prediziam o futuro, sim. Mas quase sempre os profetas, eles traziam uma palavra dura a respeito daquela realidade, daquele contexto. Para uma nação inteira, para um povo inteiro. E nem sempre para pessoas em específico. Embora às vezes há profecias para pessoas em específico, mas especialmente para pessoas com papéis de reis e sacerdotes e etc. E aí então o profeta é esse que diz, doa quem doer. E diz a palavra de Deus ou a vontade de Deus manifesta naquele momento. Outra figura são os chamados mestres, que é uma perspectiva de englobar o mestre e o pastor e colocar numa figura só, e é uma perspectiva de separar e dizer, não, mestre é uma coisa e pastor é outra. Nesse texto não é muito claro isso, se dá para juntar ou separar.
Eu penso mais em separar, já que a gente está falando de dons em separado, então eu penso que o mestre dá para separar e pensar o mestre como aquele que ensina com profundidade, como aquele que estuda profundamente e compartilha isso. No nosso ambiente batista, convencionou-se conectar pastor e mestre, porque por vezes se entende que essa figura pastoral precisa acumular também essa figura do mestre, ou seja, alguém que cuida das pessoas, mas também que ensina com profundidade e tenta englobar essas duas coisas. Mas nem sempre essas duas coisas cabem na mesma pessoa, de fato. Porque às vezes a pessoa é um cuidador, mas não é um estudioso profundo, um grande mestre. Eu gosto de ensinar, de pregar, de ensinar, de estudar, mas eu não sei se eu sou um grande mestre. A gente teve aqui no nosso meio, e agora está longe de nós, mas ainda membro, o Lucas, que eu considero mais mestre, porque é um sujeito que vive academicamente a vida toda, e especialmente academicamente a Bíblia, lidando com texto bíblico nas línguas originais e etc. E tem uma dedicação full time da vida a isso. Inclusive ele sempre teve uma certa resistência em ser consagrado pastor, porque ele sempre se considerou um educador teológico, um mestre nessa perspectiva de Efésios. Então, talvez faça mais sentido, de fato, ele ser alguém dedicado ao estudo e ao ensino, e não necessariamente dedicado ao cuidado de pessoas, ou a liderar algum projeto, ou a evangelizar diretamente, entende? Ele é um sujeito que entre as pessoas e a biblioteca, ele fica com a biblioteca e deixa as pessoas lá do outro lado. É uma questão de dom. Eu perguntando a ele um dia se ele queria ter filhos, ele falava que filho é bom, mas dura muito. Você não estava querendo muito, né? Talvez ele prefira realmente os livros. Então é uma perspectiva desse mestre, dessa pessoa. Existe também o apóstolo. O apóstolo também, né, ganhou notoriedade midiática nos chamados ministérios apostólicos, por aí, do movimento neopentecostal. Mas o apóstolo, no sentido bíblico, primeiro que, teologicamente, a gente interpreta que os apóstolos, assim, verdadeiros, são aqueles 12 que caminharam com Jesus e que Jesus enviou. Então a gente, né, considera, e inclusive a igreja historicamente adotou esse critério, né, que apóstolos são aqueles 12 que caminharam com Jesus ali intensamente, e o apóstolo Paulo ali como um último Jesus pós-ressurreto, fechando esse grupo que seria 13, se não fosse Judas ter se matado, etc. Bom, mas o apóstolo no sentido bíblico, né, e a tradução para apóstolo é enviado, é aquele que desbrava novos cenários. Então eu que trabalho numa missão transcultural, eu tenho tido a experiência e o contato, e me parece que esse modelo missionário transcultural, me parece que cabe bem a pessoas com esse dom apostólico. Porque são pessoas que elas são desafiadas e elas se sentem chamadas para ir para lugares mais isolados, para ir para ambientes muito novos, para de fato plantar uma igreja onde não há uma cultura cristã, onde quase não há igreja, um desafio muito novo. Eu, como plantador de igreja, aqui da Igreja Batista 21, não me sinto muito nesse lugar tão apostólico, porque eu plantei uma igreja, mas na cidade de São Paulo, no Brasil, dentro de uma cultura cristã. Então foi algo inovador no sentido de ser uma igreja nova, mas não foi algo inovador no sentido de ser totalmente disruptivo de alguém, como alguém que planta a igreja no mundo judeu, ou alguém que planta a igreja no mundo muçulmano, ou alguém que planta a igreja no mundo ateu, né, de bandeira, ou etc. Eu sinto essa diferença. E aí eu lido com missionários que vão, a gente recebeu aqui, o último missionário transcultural que a gente recebeu aqui, estava trabalhando no Vietnã e no Laos, países comunistas, bem fechados para qualquer tipo de religião, para o evangelho
talvez principalmente, até pelos conflitos históricos dos Estados Unidos e etc. E ele está lá plantando igreja, trabalhando, evangelizando e tal, num ambiente totalmente novo. Então isso, biblicamente falando, parece ser de alguém com dom apostólico, com dom de ser enviado para um ambiente novo, inovador, diferente, realmente chegar desbravando algo muito novo. Ter essa visão para fora, e para fora no sentido de para longe. Bom, no mundo ideal, a gente precisaria ter todos esses dons manifestos na igreja. Olha que maravilha. Termos aqui o evangelista, o mestre, o pastor, o apóstolo e o profeta. É muito difícil. Talvez tenhamos um pastor aqui. Eu me considero, nesses aspectos gerais aqui, de fato, mais como um pastor. Alguém que evangeliza um pouquinho, que ensina mais um pouco, mas fundamentalmente que pastoreia, penso eu. Mas bom é e bom será se nós tivermos todos esses dons manifestos. Mas esses dons têm um sentido importante, têm uma finalidade. E aliás, essa é uma dica: os dons dados por Deus, nunca, eles têm um sentido, têm um propósito, têm uma finalidade. E nunca são para você. Essa é uma questão muito importante. Se você quer discernir dons, considere sempre, os dons nunca são algo para você. É algo que você tem, que você recebe para dar. Algo que é para você, para o seu deleite, para o seu prazer, é hobby. Hobby é algo que você faz para você, por você. Vou fazer um hobby, vou fazer um negócio que eu gosto. Eu gosto desse negócio aqui. Eu não estou servindo ninguém, não estou entregando nada para ninguém. Eu estou só descansando a minha mente, curtindo. Isso é hobby. E é bom que tenhamos, serve para o nosso lazer, serve para o nosso descanso de mente e etc. Isso é hobby. Dom é aquilo que você dá, você recebe de Deus, mas que você dá para o outro. Quem tem o dom da hospitalidade é quem tem o dom de receber bem o outro. Quem tem o dom da generosidade é quem tem o dom de repartir com os outros. Quem tem o dom da liderança é quem tem o dom de liderar a outros. Quem tem o dom de serviço é quem tem o dom de servir aos outros. Quem tem o dom de misericórdia é quem tem o dom de socorrer os outros necessitados. Então são dons. Quem tem o dom de pregar, eu considero que eu tenho esse dom. Se eu ficar pregando no espelho dentro de casa, isso pode ser um hobby, não é a manifestação de um dom. É manifestação de um dom quando eu estou a serviço das pessoas. Aí se manifesta um dom. Assim como se manifesta o dom do cantor, muito embora estudar música possa ser um hobby para alguns, cantar, conduzir pessoas, é um dom de serviço às pessoas. O artista vai onde o povo está, né? E oferece o seu dom. Então, o dom, ele sempre tem essa finalidade de abençoar o outro, de servir o outro. A Bíblia vai dizer que os dons são dados para a edificação do corpo de Cristo, por exemplo. Então, os dons espirituais são dados para que toda a igreja seja edificada. E ele diz, olha, no versículo 12, esses dons, ou essas pessoas, dons, aqui os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e os mestres, eles são dados com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. E aqui é onde entra vocês. Quando vocês veem alguém que é uma pessoa dom, do campo pastoral, do campo do ensino, mestre, do campo apostólico, daquele que vê longe e quer levar a igreja e quer ir para longe,
daquele que é profeta, que sente e que fala com autoridade a palavra de Deus, daquele que é o evangelista, que sai por aí evangelizando e falando de Jesus para todo mundo que ele vê. O nosso papel, o papel seu, e é um desafio para você, é que você seja preparado para o ministério a partir dessas pessoas. Que você se utilize dessas pessoas para se preparar melhor para o seu ministério. Sim, porque você tem ministério da parte de Deus. Você também recebe dons da parte de Deus. Mas existem pessoas que têm esse chamado especial, especialmente dentro desses 5 elementos que eu citei antes, que vão nos edificar para a gente seguir o ministério. Então eu sempre falo da minha avó que ela sempre me edificou com essa função e com esse dom especial evangelizador. E talvez o pouco evangelista que eu sou, eu devo a ela. E essa influência, esse aprendizado. Por outro lado, eu tive também próximo de muitos grandes mestres. Muitos professores, mentores, que me ajudaram muito e que me ensinaram muito. Por muito tempo, na construção de uma mensagem, na construção de um sermão, e ainda hoje, eu vou para esses mestres, eu vou para os livros desses mestres, eu vou para a mensagem talvez disponível na internet desses mestres, eu vou para essas referências e vou ver, caramba, eu vou pregar aqui em Efésios 4, deixa eu ver o que os meus mestres já disseram sobre Efésios 4. Deixa eu ver o que os mestres da história da igreja já disseram. Será que Spurgeon escreveu sobre algo de Efésios 4? Será que Calvino escreveu? Será que Lutero escreveu? Será que outros mestres da igreja escreveram? Deixa eu olhar, deixa eu buscar nos livros, deixa eu buscar essa informação. Porque são mestres especiais que tiveram e têm esse dom e partilham isso com a igreja. Volto ao exemplo do Lucas. Quando o Lucas estava aqui, eu tirava dúvidas com ele, ou pelo menos debatia alguns assuntos teológicos, bíblicos, mais controversos, para saber que leitura ele tinha, o que ele tinha lido, se havia alguma indicação, o que ele achava dessa perspectiva ou daquela. Esse é o papel do mestre, e o nosso papel é o papel de aprender com esses mestres, de aproveitar esse dom e essas pessoas com esses dons, para nos ensinar, para nos fazer crescer, para a gente poder crescer no nosso ministério, porque ele diz, olha, vocês aprendem, essas pessoas foram designadas para preparar os santos, para preparar cada um de nós, para a obra do ministério, para o fim de que todo o corpo seja edificado, porque daí você aprende com profundidade de um mestre, e você ensina quem está chegando agora. Você aprende com profundidade de um mestre e você ensina quem não tem ainda e não está nesse nível profundo, tão profundo, de mergulhar em certos assuntos. E você traz, e você edifica, e você discipula. E aqui se estabelece essa cultura. E qual a finalidade de tudo isso? Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Qual a finalidade? De termos pessoas dons, de termos outras pessoas que aprendem com essas pessoas dons, e que repartem com outras pessoas, e então essa cadeia e essa rede de discipulado vai se formando. Qual a finalidade? Com a finalidade de que todos atinjam a maturidade, que todos estejam maduros na fé, maduros na sua espiritualidade, maduro nas suas convicções de fé, maduro na sua crença em Jesus e nos seus passos e nessa caminhada de crença e de fé. O propósito de Deus é que a gente avance nessa maturidade. Então eu estou falando de relacionamentos discipuladores e eu estou insistindo nisso,
Eu estou insistindo que a gente não permaneça como os bebês espirituais. Aliás, é um diagnóstico sociológico que existe no Brasil, de que a igreja brasileira, de forma geral, é imatura. Porque as pessoas, elas aderiram à igreja, mas não necessariamente avançaram num processo de maturidade, não necessariamente elas lidam bem com a Bíblia, não necessariamente elas entendem a profundidade do Evangelho, não necessariamente elas se implicam a própria vida nos impactos e nas consequências de Jesus na sua vida, e isso é tido como imaturo. E não há vergonha em ser imaturo, se você está começando na fé. Porque a gente fala que quando a gente se converte, a gente nasce de novo. E quando a gente nasce de novo, a gente não nasce adulto, a gente nasce bebezinho mesmo. Até Jesus foi bebezinho de fralda. Mas a gente vai crescendo, a gente vai se desenvolvendo, a gente vai amadurecendo. Já dei aqui o exemplo, não é problema nenhum, aliás, é problema, mas é um problema menos grave, o meu filho de 4 anos fazer birra. É um problema, mas é um problema menos grave. Agora, quando ele chegar a 18 anos e estiver fazendo birra, aí o problema ficou grave. Porque se ele tem 4 anos e ele faz birra, é da idade, é do contexto, é do não amadurecimento, é a questão de não saber ainda lidar com as próprias emoções, de não conseguir se controlar bem e tal. E a gente vai educando, vai protegendo, vai ensinando para, ele ir avançando. Agora, se ele chegar com 18, 20 anos e deitar no corredor do supermercado pedindo o doce que eu não dei, aí nós temos um problema muito grave, né? Aí nós temos um problema muito grave. Que é um problema, calma aí, não amadureceu, não cresceu. E na fé, a gente deve considerar esse elemento. Dentro dos anos de fé que a gente tem, dentro da jornada que a gente tem como igreja, a gente tem que considerar o quanto estamos amadurecendo ou não. E o quanto devemos nos conectar uns com os outros e buscar esses pastores, esses mestres, esses evangelistas, esses apóstolos, esses profetas, para nos ajudar a amadurecer. Sim, porque existe um papel nosso em buscar a maturidade. Aliás, parte da maturidade, é meio doido isso, mas eu acho que faz sentido, aqui na minha cabeça pelo menos faz. Parte da maturidade é você entender, inclusive, a sua imaturidade e buscar amadurecer. Parte da maturidade é você reconhecer que você não sabe e que você ainda não é maduro o suficiente. E aí você precisa buscar amadurecer, buscar crescer. Isso é parte da maturidade. Isso é parte da autoconsciência. Hoje em dia se fala muito em autoconhecimento. E isso é muito importante mesmo, porque isso é parte da maturidade, parte do seu crescimento, parte da sua saúde. Eu lembro quando eu estava internado com Covid, e eu vi várias experiências interessantes, não desejo para ninguém, tá? Mas eu vi algumas experiências interessantes. E uma experiência foi, estando deitado, aquela falta de ar, aquele processo todo, não conseguia comer, não conseguia dormir, e me veio essa consciência, ou tinha essa consciência de que, bom, se eu não consigo comer, se eu não consigo dormir, eu não vou conseguir me recuperar, né? E os médicos diziam, aí o que eu fiz? Quando eu vi que eu não estava conseguindo dormir, né, passando muitas horas, em claro, eu nunca tive dificuldade para dormir no meu normal, isso tem a ver também com os corticoides que tomavam, que muda o processo, né, de sono. Eu pedi um psiquiatra, eu falei, eu preciso falar com um psiquiatra. Aí veio um psiquiatra me atender, eu falei, eu preciso dormir. Preciso de alguma coisa que me ajude a descansar, porque eu não estou conseguindo dormir, eu fico tossindo o tempo todo, essa falta de ar e tal, e tal, e tal. E aí o psiquiatra falou,
por acaso o psiquiatra era batista, inclusive, era de uma igreja. E a gente conversou, e aí ele falou, olha, fala-se muito dessa coisa de imunidade, e ganhar a imunidade é muito difícil. Mas perder a imunidade não é tão difícil. E o jeito mais rápido de se perder a imunidade é não comer e não dormir. Se você ficar sem comer e sem dormir, facilmente sua imunidade vai lá embaixo. Então ele falou, de fato você precisa cuidar de se alimentar e de dormir bem, para o seu corpo recuperar aí, conforme tudo que precisa. E aí ele me deu um remedinho para dormir, eu fiquei tomando aquele remedinho, já deu efeito no mesmo dia, já comecei a dormir tomando aquela medicação, quando eu tive alta, saí daquela medicação, aí fui para a melatonina, que é um negocinho para dormir mais levinho e tal, e depois não precisou mais, graças a Deus. Mas foi importante naquele momento, mas isso a gente toma com autoconsciência. É preciso ter um elemento de maturidade para falar assim, eu estou precisando de alguma coisa aqui. Tem alguma coisa aqui que me falta e que vai dar problema ali na frente. Então eu preciso tomar esse cuidado. Eu preciso dessa ajuda. Eu preciso desse apoio. Seja profissional, ministerial, pessoal. Eu preciso desse apoio. A imaturidade, por exemplo, é não saber que precisa. Os nossos filhos pequenos, eles não sabem que precisam ir para a escola. Muitas vezes eles questionam ir para a escola. Eles não entendem o quanto eles precisam aprender. Isso não está claro para eles ainda. Porque eles são tão imaturos que eles não sabem que não sabem. Entende? Quando eles ganharem um pouquinho mais de maturidade, aí eles vão saber, eu não sei, preciso saber. Eu acho que isso acontece quando começa a aprender a ler e escrever. Porque daí ele vai começar a aprender a ler e escrever, e vai ver que um aprende, aí o outro não aprende, o outro tem mais dificuldade, aí ele vai falar, eu preciso saber. E eu não sei. Aí vai entrar naquela luta de saber. E aí ele vai crescendo e vai se entendendo no mundo. E se entendendo no mundo, ele vai começar a discernir o que ele sabe, o que ele não sabe. Vai entender também que não dá para saber de tudo. Então vai ter que ir fazendo as escolhas, né, dos saberes. E vai amadurecendo, vai avançando, vai se tornar profissional de uma área, vai se especializar em um campo e etc. Isso é avanço e maturidade. A imaturidade é não reconhecer que precisa crescer. E aí, se não reconhece que precisa crescer, não cresce, não amadurece, não avança e fica sem crescimento. E aí o apóstolo Paulo fala aqui, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Quando nós somos crianças, e Paulo está falando aqui de crianças na fé, nós somos levados por todo o vento de doutrina. A gente acredita em Jesus, mas de repente começa a acreditar num monte de outras coisas nada a ver. Começa a acreditar de umas formas muito doidas e muito fora daquilo que é o ensino de Jesus. Então a gente acaba sendo levado por ventos de doutrina, conforme o texto diz aqui. Como crianças, somos jogados para lá e para lá, inclusive somos influenciados pela esperteza e astúcia de pessoas que induzem ao erro. Então há gente má que está no mundo para induzir pessoas ao erro. Coisa doida. Há gente má que está no mundo para induzir pessoas ao erro. E quando a gente é imaturo, a gente cai igual um patinho. A gente vai com essas más influências que nos induzem ao erro. E quando a gente é maduro, Paulo fala, eu estou querendo que vocês amadureçam. Para quê? Para vocês não caírem nessa. Para vocês não serem levados por qualquer vento de doutrina, para vocês não serem influenciados por pessoas que propositadamente querem levar outros ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, a gente cresça naquele que é o cabeça.
Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio das juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Olha o mundo ideal aqui. Olha o propósito do avanço, para o avanço da igreja. É que todos nós possamos seguir a verdade em amor, a verdade é Cristo. A gente cresça em Cristo, que é o cabeça, todo mundo cresce. E dele todo o corpo é ajustado, é unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce, edifica-se a si mesmo em amor. Então, na maturidade, a gente vai se edificando uns aos outros, porque a gente continua precisando uns dos outros para essa edificação, mesmo maduros, continuamos necessitando de se edificar, e nessa edificação, a gente cresce, quando cada um realiza a sua função. Já pensou? Todo mundo identificando o seu dom. Todo mundo colocando o seu dom a serviço, à disposição. Todo mundo sendo servido, mas também servindo. Todo mundo sendo abençoado, mas também abençoando. Todo mundo fazendo a sua parte. A gente vai se edificando, a gente vai crescendo, e a gente não vai se sobrecarregando. Qual um dos problemas maiores do mundo é sobrecarga, não é? Alguns fazendo muito, e outros fazendo pouco, e outro tanto ainda fazendo nada. Isso em todas as áreas da vida, né? No campo financeiro, no campo do serviço doméstico, no campo do ambiente do trabalho e no campo do ministério. Sobrecarrega poucos que fazem muito e não amadurece aqueles que não fazem nada. E aí a gente fica num eterno desequilíbrio. Qual é o equilíbrio? Qual é o ideal? É quando está todo mundo servindo, sendo servido, todo mundo edificando, sendo edificado, todo mundo se colocando à disposição com seus dons e talentos, e aí nesse conjunto a gente amadurece, cada um no seu campo, cada um no seu dom, cada um no seu chamado, cada um na sua vocação, se edificando, sem sobrecarregar uns aos outros. Esse é a igreja ideal, eu diria, esse é o mundo ideal. É verdade que a gente precisa pôr os pés na realidade e saber que o ideal é praticamente inatingível, inalcançável. Mas esse ideal é um horizonte para a gente buscar. Esse ideal é um horizonte para a gente olhar. E a sua maturidade também está em olhar à sua volta e perceber se você está fazendo sua parte. A sua maturidade também vai ser de olhar em sua volta e perceber se não tem gente do seu lado sobrecarregada, cansada. E talvez por negligência sua. Entende? Porque onde tem um sobrecarregado, tem outros descansados demais. Pode perceber isso. No trabalho, não é? Onde tem uns sobrecarregados, tem gente que não está fazendo sua parte. Então, maturidade é também observar esse equilíbrio. E dizer, opa, eu preciso fazer minha parte aqui. Eu não posso deixar o meu amigo se matar ali e eu estou aqui sem fazer nada. Espera aí, deixa eu equilibrar aqui essa relação, né? Deixa eu ver aqui no meu casamento aqui. Não é possível que a minha esposa tenha que lavar a louça, lavar a roupa, fazer comida, dar banho no filho, trocar, fazer mercado. E eu não estou fazendo nada. Calma aí, tem uma coisa errada aqui. Mas ela trabalha, eu trabalho. O filho é dos dois, a casa é dos dois. Os dois comem. Então, vamos equilibrar esse jogo aqui. Vamos conversar, vamos se organizar. Pega aqui, eu pego ali e tal.
E isso vai sendo para todas as áreas da vida. E na igreja, fundamentalmente. Na igreja, fundamentalmente. Porque a gente está o tempo todo dependendo uns dos outros para fazer a coisa acontecer, para se edificar e para crescer. E aí, quando está todo mundo nesse engajamento, a possibilidade do avanço, e de um avanço inclusive equilibrado, sustentável e maduro, é muito maior. Enquanto que o desequilíbrio, a imaturidade, causa muitos problemas, causa burnouts, causa cansaços efetivos que não deveriam acontecer se a gente caminhar numa jornada madura. Inclusive o próprio burnout, né, é uma imaturidade diante de trabalho, de cansaço excessivo. Que se a gente conseguisse ser maduro o suficiente e se equilibrar, talvez a gente não chegue nesse ponto. E melhor que não cheguemos. Então, meus irmãos, eu quero terminar essa série deixando esse desafio para você. Do quanto você está com os seus dons e talentos à disposição de Deus e das pessoas. Da igreja e de fora da igreja, porque eu acredito que você deve usar os seus talentos também lá fora. Também na sua realidade profissional e etc. Não estou falando só daqui, mas aqui também. E essa dinâmica é aqui, é lá fora, é em casa, é no cuidado da nossa família, é em tudo. O quanto a gente precisa se equilibrar nos nossos casamentos, se equilibrar na nossa vida da igreja, se equilibrar nos nossos times de trabalho profissional, se equilibrar para seguir amadurecendo e ajudando outros a amadurecer também, ajudando outros a crescer também. E aí nesse aspecto todo mundo cresce junto. E aí a edificação geral, e nesse caso a edificação do corpo de Cristo acontece. Amém? Pode ficar de pé, por favor? Senhor, muito obrigado. Obrigado por esse tempo, por essa série, por essa palavra. E eu quero pedir que o Senhor nos ajude a amadurecer, Senhor. Amadurecermos na edificação uns dos outros. Amadurecermos na fé ao Senhor Jesus. Amadurecermos na compreensão dos dons e talentos que o Senhor tem para nós e nos desafia a viver. Amadurecer para ser exemplo para os nossos filhos, para as nossas crianças, para educá-los adequadamente. Amadurecer para seguirmos com relacionamentos equilibrados, com casamentos duradouros, fortes, de pessoas maduras, comprometidas com Deus e comprometidas um com o outro. Amadurecermos, Senhor, como líderes, amadurecermos como servos, crescermos, Senhor, em todos os aspectos. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos use para essa cultura de discipulado no nosso meio, essa cultura de ajudar uns aos outros a crescerem para a glória de Deus, no nome santo de Jesus. Amém.